Então, galera, esses dias a gente está falando muito sobre Apocalipse como nunca. As pessoas estão discutindo muito sobre questões do Apocalipse, talvez porque estejamos quase próximo a isso. E uma das perguntas que foram feitas na live é, como que no capítulo 20 de Apocalipse vão ter mortos, se no capítulo 19, versículo 21, todos morreram? Vamos observar o texto, que em 19 e 21 de Apocalipse, os mortos eles foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro branco. Já no versículo 9 do capítulo 20, né, no capítulo mais à frente, a morte ali desceu o fogo do céu e os consumiu. Então você tem duas situações de morte, né? Então ela não é a mesma questão, tá? Nós vemos aqui vamos lá, algumas observações. No Apocalipse 19, o cavaleiro ali se chama fiel e verdadeiro, né? Ele julga e peleja com justiça. Isso são as declarações que tem lá. Ele tem muitos diademas na cabeça, seus olhos são como chamas de fogo. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Vocês vão perceber que esse texto está totalmente aplicado a Jesus, porque você vai ver no restante do texto. No versículo 13 ainda, aqui ele é chamado de Verbo de Deus. No versículo 13 tem um manto tinto de sangue. No versículo 14, os exércitos do céu seguem ele. E 15, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações e repartir com cetro de ferro. E pessoalmente ele pisa o lagar divino do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O cetro aqui é um bastão. Então Jesus, ele não é o próprio Pai, mas ele é que toma a vingança aqui. 16. No seu manto e na sua coxa há um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a descrição do cavaleiro branco é totalmente mostrando que é Jesus. No seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele é chamado também de o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é chamado de Verbo de Deus aqui, muita observação. Então vi, versículo 17, vi um anjo. Olha como é que o texto muda. Aqui já não é, do 16 para o 17 já muda. Aqui João diz que viu um anjo, né? Há uma mudança aqui. Um anjo que está posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus. Verso 18. Para que comais carne de reis, comandantes, poderosos, de cavalos, de cavaleiros, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então esse anjo dá essa ordem, né? Ele está em pé no sol. E aí no versículo 19, depois dessa comelância toda aqui, né? A besta e os reis da terra com seus exércitos estavam congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então, tipo assim, aqui tá mandando comer a carne dos reis e tal, o anjo está dizendo isso. Aí aqui a besta com os reis da terra, os seus exércitos são congregados e ele faz uma peleja contra quem está no cavalo branco e contra o exército que está com esse cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus aqui, tá? No 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Então, os sinais e prodígios seduziram aquelas pessoas. E, de novo, eles fazem um engano, né? O profeta que está falando do poder dessa besta de enganar, de seduzir com sinais e prodígios. Então, fizeram as pessoas receber a marca da besta, né? E eles adoraram a sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, eles estavam vivos, tá?
Os restantes foram mortos com a espada que saía de sua boca, daquele que estava montado no cavalo. Tá? E todas as aves se fartaram de suas carnes. Isso está lá em referência aqui, a gente já está no versículo 21, mas ele é uma referência do 17 e 18, quando o anjo manda lá comer as carnes. Essa morte aqui é de uma forma. A outra morte lá é fogo descendo do céu. Então há uma diferença aqui. Aí vamos para as referências do Apocalipse 20. Ele termina com a morte de todos, né? Versos 17 e 18, a condenação da besta e do falso profeta. Tá. Aí, quando inicia o capítulo 20, versículos 1 ao 3, ele já inicia prendendo Satanás por 1000 anos no abismo, colocado o selo sobre ele para não mais enganar-se as nações. Ou seja, vou prender o Satanás para não enganar as nações. Quais nações? Se já morreram todos. Então tem alguma coisa errada. Porque logo depois vai vir o fogo descendo do céu para matar as pessoas. Aí você tem... então a gente tem que raciocinar. Como que vai haver nações para ele enganar? Se todos foram mortos em Apocalipse 19, 17 e 18. Então aqui o texto está falando outra questão. Então Satanás será solto após 1000 anos por pouco tempo, versículo 3 do capítulo 20. No versículo 4 já fala de tronos. Vim também tronos e neles sentaram aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Julgar quem? Se morreu todo mundo. Então tem alguma coisa estranha. Então esse aqui 20, versículo 4, está seguindo a cartilha. Tá? Aqui, vamos botar aqui. Eu estou me baseando no meu estudo aqui. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. As pessoas querem falar que os caras não estavam vivos e depois foram decapitados, não. Mas aqui está dizendo que João viu as almas dos que foram decapitados. Tá? Ou seja, eles já estavam mortos e João está vendo as almas deles, não estavam mais vivos. Eles morrem no momento da tribulação, no momento em que eles não aceitam a marca da besta. Vamos ver aqui. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então tem o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Aí a gente tem que entender o que é o testemunho de Jesus e o que é a palavra de Deus. Se é o fato de não adorar a besta é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus é a vida santa e reta, não sei. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então há duas adorações. A besta e a adoração, e se requer adoração também a sua imagem, que dá o poder, né? Que dá o poder. E não receberam a marca na fronte e nem na mão. Então também são duas marcas. Eu acho que cada um deve dar uma marca, né? Tipo C&A e líder. Então, na fronte e na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinarão. Não, e viverão e viveram. Diz aqui que esses que não aceitaram, que foram decapitados, eles viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Não está reviverão, não reviveram. Ou seja, os outros mortos não reviveram ali. Só os decapitados, por conta do testemunho. Né? Essa palavra reviveram, ela é a anasal, que significa recuperar a vida ou retornar ao estado mortal. Ela está em grego. Tá? Aí então os restantes do morto reviveram até que se complete os 1000 anos. Né? Aí diz o texto, esta é a primeira ressurreição, versículo 5 aqui. Esta é a primeira ressurreição. Opa! Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Deus e de Cristo. Olha a separação, de Deus e de Cristo. E como é que as pessoas falam que Cristo e Deus é a mesma pessoa? Eles têm as mesmas características de perfeição, de eternidade, mas existe o Filho e existe o Pai. Está em Apocalipse. E reinarão, né, com o tio aqui, com ele os 1000 anos. Reinarão com Cristo. Com ele, né, os 1000 anos. Então ele está falando dos decapitados. A meu ver, os decapitados apenas
serão sacerdotes aqui de Deus, é o que eu entendo nesse texto, pode ser que tenha outras coisas aí. E eles não têm poder mais a morte sobre eles, a segunda morte, essa é a primeira ressurreição, né? Está dizendo no versículo 5 e no versículo 6 aqui de Apocalipse 19, de Apocalipse 20, né? No versículo 6 diz que sobre esse a segunda morte não tem autoridade. E eles são sacerdotes de Deus e de Cristo para reinar com ele os 1000 anos. Tá? No versículo 7, aí há a soltura de Satanás para seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra Gog e Magog. Essa Gog e Magog é uma representação de maldade, né? De pessoas más. Ela não é uma cidade com o nome Gog e Magog. São inimigos de Israel, né? Os inimigos da época de Israel. Então tem que estudar. Isso aqui é um oráculo, isso aqui é difícil de entender. Então há a soltura de Satanás para seduzir as nações. Quais nações? Se o cara acabou de falar que no 19 morreu todo mundo, entendeu? Então vai haver nações nos 4 cantos da terra. E Satanás vai sair para reuni-los para a peleja. Aí no versículo 9, né? No versículo 9, eu não sei porque eu não li o 8. No versículo 8 ele seduz as nações, né? De Gog e Magog, e diz que vai reunir essas nações, e essas nações é como o número dessas nações é como a areia do mar. Então tem muita coisa ainda, muita gente. 9. Sitiaram acampamento dos santos, né? Marcharam, então, pela superfície da terra. Olha só, eles marcham pela superfície da terra, estão na terra. Então, esse milênio é na terra, tá? Isso depois do milênio aqui, Satanás seduz as nações e eles, versículo 9 está aqui na tela, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então você está no Apocalipse 20. O 19 disse que morreu todo mundo lá. Mas aqui está dizendo que há santos acampados, possivelmente na cidade querida de Jerusalém, né? É o acampamento dos santos. Eles sitiaram esses acampamentos e também toda a cidade querida. Aí desce fogo do céu e os consome. Então, o texto está dizendo, não nego o texto, a gente tem que ir para o texto, não estou interpretando só o que eu leio aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa palavra século dos séculos, ela significa aion, ininterruptamente. E como quem não estiver no livro da vida vai estar junto com eles também sendo atormentado. Aí começa o julgamento dos mortos. Olha só. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assentava, cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, tá? Um mistério aqui. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Aí começa a se abrir os livros. Aí abre outro livro, que é o livro da vida, que está separado desses livros, né? Abre-se livros e depois o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as obras, conforme se achava escrito nos livros. Ou seja, aqui eu não sei se é só nos livros citados ou se ambos os livros o julgamento é feito, tá? Mas eu acho que o da vida só vai estar mesmo o nome, não vai ter julgamento. Mas vai ser uma comparação das obras e se o nome do carinha tá lá. Não tá? Será o fininho. Tem que comprar um protetor solar, meu irmão. É fator 9.000. Tá lascado. Satanás vai ser vendedor ambulante de protetor solar no inferno. Deu o mar aos mortos que nele estavam. Olha só. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Aí começam os mortos, né? Primeiro é colocado os livros, né? E foram julgados segundo as suas obras. Aí depois que começam os mortos a aparecer aqui, tá? Eles foram julgados mortos ainda, aparentemente. Aí o mar começa a dar os seus mortos, né? Entrega os seus mortos. E aí começa. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então já dá para entender que eles vão sendo ressuscitados e julgados. Então a morte e o inferno, vamos que a morte aqui, Thanatos, a morte do corpo, né? Aquela separação natural, que é a morte comum. E o inferno aqui, tá? Hades, né? Então, em grego é uma coisa, em hebraico é outra. Por isso que você tem Hades, você tem Sheol diferente, mas é a mesma coisa, inferno.
Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Observe, a tradução para lago de fogo também é parecida com a de inferno, Hades ou Gehenna. Só que há uma especificação que esse lago de fogo é a segunda morte. Porque não faz sentido você pegar um inferno e jogar para dentro do outro e ele seria a mesma coisa. Se está especificado que o lago de fogo é a segunda morte, significa que ele tem um outro tipo de poder, cujo a morte, né, e cujo inferno estão sendo lançados dentro dele. E ali, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, que é o livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, há aqui uma condenação aqui, o cara ressuscita, é julgado e depois é lançado do lugar que ele estava, que eu não sei se ele estava bem ou mal, mas pô, aqui tem morte e além, né? Morte e o inferno. Tem traduções. A primeira tradução do versículo 13 diz a morte e o além, tá? Tá aqui. Hades. A segunda do versículo 14 diz a morte e o inferno. Hades. Então, aparentemente, é a mesma questão, né? Então a morte, o mundo dos mortos, olha que interessante, ele separa o mundo dos mortos do Hades. Isso que inculca. Ó, então a morte, lugar que é onde a pessoa morreu, Thanatos, é uma tradução. O inferno é outra.